tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento de sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, o produto pode chegar a custo subidor mais barato. Tá? Ele fala que um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, definido como. Ele dá a reação aqui. Fala que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre bromento de metil e hidróxido de sódio, conforme a equação química. Ele dá a equação química aqui embaixo. Aí ele dá as massas molares, ele fala que o rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 145 gramas de bromento de metil e 80 gramas de hidróxido de sódio, mais próximo dele. Tá. 3BR, que é o bromento de metilo, reagir com hidróxido de sódio para formar o metanol e o bromento de sódio, certo? O que acontece? Ele está colocando aqui no meio reacional, esse lado aqui, ele está colocando 142,5 brometo de metila. Isso não quer dizer que esse 142,5 brometo de metila vai ser totalmente utilizado, porque ele está colocando também 80 gramas de hidróxido de sódio. E como nós estamos falando em massa, a gente tem que achar a massa molar de cada um desses caras aqui, certo? Então eu tenho lá. Por isso que ele deu esses valores aqui, né? Para a gente encontrar as massas molares dele. Então fica assim, ó. O CH3BR, como que você calcula isso? Você pega lá, você tem um carbono, então fica 1 vezes o valor do carbono é 12 gramas por mol, que está aqui. Mais hidrogênio, você tem 3, né? Cada um desses hidrogênios vale 1 grama por mol, são 3 vezes 1. Mais você tem um bromo, que vale 80 gramas por mol. Então aqui vai dar 15, né? 12 mais 3, 15. Mais 80. Então você vai ter aqui 95 gramas por mol desse cara aqui. Então aqui, ó, vai ficar 95. Tudo isso aqui, essa linha a gente tá falando que é gramas por mol, certo? Se você fizer do hidróxido de sódio, você vai achar lá 40 gramas por mol. Se você somar aqui as massas molares dele, dos elementos que ele compõe, né? Dos elementos que compõem o hidróxido de sódio. Então vai ficar 40 gramas por mol. E do metanol, você vai ter 32 gramas por mol, certo? E aí no meio reacional ele colocou quanto? De brometo de metila, ele adicionou lá 142,5, né? 142,5 gramas. Que é gramas. E ao mesmo tempo ele adicionou 80 gramas, certo? Então o que acontece? Para cada 95 gramas por mol do brometo de metila, eu preciso de 40 gramas de hidróxido de sódio. Se eu dobrar o hidróxido de sódio, que foi o que aconteceu aqui, eu também tenho que dobrar aqui. E aí que está a questão. Quando você dobra o hidróxido de sódio, você tem que ter o dobro de 95. E quando você dobra 95, dá 190 gramas. Só que você não tem 190 gramas, você tem apenas 142,5 gramas. Então você vai usar todos esses 142,5 gramas de brometo de metila e não vai usar todo o hidróxido de sódio lá que você reagiu no meio. Então esse cara aqui a gente chama de agente limitante. Então nós vamos usar ele. Ele é o nosso parâmetro, que ele vai acabar primeiro. Então você vai ter lá o quê? O hidróxido de sódio está sobrando, então não tem problema. Você vai ter lá 95 gramas que vão produzir 32 gramas por mol de metanol. E aí, com 142,5, quanto que vai dar para produzir? Eu vou colocar aqui X. Aí você multiplica em cruz, né? 142,5 vezes 32, tudo isso dividido por 95. Se você simplificar aqui, ó, por 95 e aqui por 95, você vai chegar aqui, isso é 1,5 vezes 32. 1,5 vezes 32, isso vai dar 48. Então você vai produzir 48 gramas de
metanol. Dá para produzir 48 gramas de metanol. Só que foi produzido só 32 gramas, né? Que ele fala aqui no texto. Ó. Foi produzido quanto? 32 gramas do metanol. Então, qual foi o rendimento? Aí você faz lá. Você tem 32 gramas. O rendimento foi... Você produziu 32 gramas das 48 gramas possíveis, né? Então, você vai ter um rendimento de 32 gramas dividido por 48 gramas, 0,666 vai embora, que dá aproximadamente 67% de rendimento, né? Porque se multiplica por 100, que vai dar a alternativa